Sejam bem-vindos ao seminário de análise técnica sobre o indicador MACD. Nosso site www.traderprofissional.com.br com mais dicas e mais informações e mais palestras e seminários avançados totalmente gratuitos sobre vários indicadores de análise técnica para você aprender estratégias para operar no mercado. Acesse www.traderprofissional.com.br e conheça o nosso site e vários cursos gratuitos, como curso de Bolsa de Valores e curso de Forex grátis. Temos vários cursos aqui avançados e você ainda pode se cadastrar para receber todos os novos vídeos no seu e-mail quando eles forem lançados. Você clica aqui e você faz o seu cadastro para receber videoaulas sobre operações de day trade reais envolvendo dinheiro real com alto capital, comprovando as ordens em tempo real, antes e depois. A única escola que faz videoaulas desse tipo, comprovando o método na prática. E você ainda recebe videoaulas de position trading, operações de longo prazo, análise de longo prazo e modelos de operações no mercado cambial Forex. Sobre quem somos, eu sou Leandro Santos, sou programador e desenvolvedor de programas, sites. É o meu hobby. Eu também sou um trader profissional, opero no mercado financeiro há 7 anos e também tenho muito conhecimento na área de programação neurolinguística e fui o primeiro no Brasil a introduzir a PNL aplicado à psicologia do trade em uma forma avançada. Pessoal, hoje então dia 3/6, sexta-feira, terminei com 2 stops, foi uma operação vendida aqui que o mercado estava com pressão de venda, ele assumiu pressão de compra, deu um outro sinal que foi um padrão de candle aqui, que indicou uma psicologia de respeito ao suporte para o mercado, exatamente na price trend line, que é esse ponto de compra, e tomei outro stop no mini índice, day trade, e não vou estar detalhando muito a operação, exatamente porque foi uma operação perdedora. E hoje eu vou estar falando sobre o MACD e sobre como utilizar o MACD, as técnicas que eu testei, porém eu não uso o MACD, uso o indicador Reversion Profit, que é esse que vocês estão vendo aqui, que faz parte da minha metodologia, e outras táticas que envolvem muito candlesticks e ondas. Ao mesmo tempo, eu estudei muito análise técnica, estudei dezenas e dezenas de indicadores e aprendi. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês. Não gosto de usar o MACD para criar estratégia com o MACD. Tem como, mas eu tenho a minha estratégia que é a mais eficiente. Bom, então o que é o MACD? Mas vou estar falando primeiramente como utilizar o histograma de MACD e a configuração que eu acho uma das melhores para usá-lo, e depois o MACD com as médias. O MACD ele é um indicador de momento que foi desenvolvido por Gerald Apple. Ele foi projetado para medir a intensidade do sentimento público, é isso que se fala do MACD. Ele revela sinais que podem antecipar tendências e reversões como divergências com o preço. Bom, a questão da divergência e a questão das fórmulas no MACD seria uma abordagem muito técnica e ao mesmo tempo uma abordagem que demoraria e é teórico. Então é o exemplo do piloto de Fórmula 1 que eu vou dar agora para justificar por que eu não vou entrar nessa teoria de cálculo. Simplesmente porque toda essa teoria de cálculo, o operador, o piloto de Fórmula 1, ele só precisa saber como pilotar o carro e ganhar. Ele não precisa ser especialista na mecânica. Então vamos saber pilotar esta arma aqui que é o MACD. Eu não gosto do MACD, mas entendo sobre ele, estudei, criei trade systems usando o MACD, mas o meu trade system atual é melhor do que todos os indicadores que eu falo no curso de análise técnica. Bom, o MACD, temos o histograma de MACD, temos o MACD com as médias móveis. O histograma de MACD, eu configuro ele, a melhor configuração estatística que eu considero para utilizar ele, para trabalhar com divergências, é a 55,
tá? Para trabalhar com histograma de MACD, não é para trabalhar com as médias móveis, é o histograma de MACD. Então temos média longa 5,5, média curta 21 e o sinal 8. Então o cálculo para calcular essas médias e tudo mais, você aprende, é muito específico e eu não vou estar abordando aqui. Bom, a análise de divergências, por exemplo, vou até aumentar aqui o tamanho do gráfico para vocês verem que a gente pode estar estudando um pouco da questão das divergências aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, preço vinha fazendo topos e fundos descendentes e o que aconteceu? A gente tem o padrão pivô no mercado, que é quando faz uma onda de baixa, no caso de um pivô de baixa, temos uma correção onde a onda de alta é menor do que a onda de baixa e rompendo o fundo, esse fundo aqui, a gente vai ter um pivô de baixa. Isso é um pivô de baixa. Agora, e temos um fundo duplo, que é quando acontece, na tentativa de fazer um pivô de baixa, o preço ele não consegue e ele volta. Uma das divergências que acontece no MACD é exatamente quando faz fundo fundo menor do que o fundo que deu no preço. Então, por exemplo, aqui fez novo fundo, mas aqui não fez novo fundo, fez um fundo duplo, falhou no teste de fundo. Então, se, por exemplo, aparecer um padrão de candlestick aqui que é isso é quase um doji, não é um doji pernalta, mas lembra a psicologia dele, pelo formato dele, é um spinning top, mais ou menos, bem forte por causa da sombra grande dele. E quando apareceu esse spinning top, fez novo fundo. E aconteceu já a divergência aqui. Então aqui eu já poderia estar comprando, pensando na reversão da tendência. Então o histograma de MACD utiliza essa tática de divergência. No caso, isso é uma divergência de baixa para alta. Uma divergência de reversão de baixa para alta. Aqui, por exemplo, aconteceu o mesmo padrão, só que para alta, né? Um pivô de alta, faz uma onda de alta, um fundo menor do que o anterior, ou uma onda de baixa que não cobre toda a onda de alta, é uma onda de baixa menor, bem menor do que a anterior, que é a de alta, e depois rompe o topo formando pivô. E a gente tem um topo duplo, que é quando, na tentativa de fazer o pivô, o mercado ele não consegue romper e volta tudo. Aqui no MACD, nessa região, deu uma divergência brutal aqui, onde a gente fez um novo topo aqui, e olha só o topinho pequenininho no MACD. Então é uma divergência. Então quando o MACD está acompanhando os topos no preço, significa que tem probabilidade de continuar, ou no mínimo que a força do mercado está ascendente. Mas aqui realmente o MACD representava uma fraqueza absurda, né, nesse novo topo. Então houve a grande reversão de tendência por essa divergência do MACD. Bom, pessoal, eu mostrei aqui os casos que deram certo no caso de divergências. Tá? Ao mesmo tempo, eu mostrei os casos que dão certo. O problema do MACD, inclusive configurado para vários tipos de configurações, é que ele falha muito nas divergências também. Eu mostrei os casos lindos que deram certo, mas eles são raros, porque a maioria das vezes dá errado as divergências, né? Não necessariamente dá errado, né? Por exemplo, aqui deu divergência, até que deu certo. Mas assim, não tem um número de acerto também gigantesco, tá? Às vezes faz convergência e indica que vai continuar e, por exemplo, aqui fez uma convergência e voltou tudo, reverteu. Aqui, por exemplo, deu convergência e explodiu lá para cima. Então ele falha também. Aqui, por exemplo, convergência. Ele estava convergindo totalmente com o movimento de alta e realmente ele reverteu a tendência e não avisou. Então o MACD tem suas falhas. Mas quando o MACD dá divergência nesta configuração de 55 média longa, 21 média curta e 8 sinal, ele tem um número de acerto bom,
Esse aqui é o gráfico de 5 minutos, a gente vai lá para o gráfico diário, a gente vai encontrar, aqui por exemplo, deu divergência, houve uma pequena correção, mas voltou. No momento aqui ele não se encontra dando divergência aqui no índice Bovespa. Aqui ó, já vinha dando divergência aqui quando fez esse novo fundo, olha só aonde que o MACD está. Então ele já está indicando fraqueza do mercado para a tendência de baixa. E aqui reverteu a tendência, certo? Então ele indica essa força da tendência. Para essa configuração ele tem efeito bom. Só que ele falha muitas vezes dando convergência, indicando que tá indo embora e o mercado vai e reverte a tendência. Então ele não é um indicador perfeito. Eu não gosto de usar o MACD, mas você pode estar utilizando ele sim quando acontecem essas divergências. Quando tem essas divergências, você pode estar utilizando ele sim, que ele acerta. Se for configurado nesse padrão que eu falei aqui, ele tem uma estatística boa de acerto. Um outro detalhe sobre o histograma de MACD é que a gente tem uma linha aqui no meio, vocês podem ver, e ele também indica a força pelo cruzamento dessa linha do meio. Então, quando o MACD está abaixo, indica pressão de venda. Quando está acima, indica pressão de compra. Ou força para compra acima e força para baixo, quando o MACD se encontra abaixo dessa linha. Isso indica claramente um indicador também que determina, de certa maneira, até mesmo o início de uma tendência, de uma nova tendência, certo? E outra forma de operar isso aqui, além das divergências que visa reversão de tendência, nós podemos também iniciar a operação de seguir tendência com o MACD, utilizando o histograma. Aqui, por exemplo, ele cruzou para cima, a gente vai verificar um ponto de compra. Qual seria o ponto de compra? Um candlestick que indica psicologia do mercado, que indica encontrando um suporte numa certa região e que a pressão compradora é maior. Por exemplo, aqui apareceu um candle de definição e aqui apareceu um quase doji pernalta. Isso aqui tá para um martelo também, porque fez um corpo pequenininho aqui no corpo do candle. Então, caracterizou um martelo, mas lembra também a psicologia do doji pernalta, que é um candle de definição muito importante. Então, quando fechou ele, a gente também vê que aqui já tinha sido um suporte, ó, aqui tinha encontrado suporte, aqui tinha encontrado suporte também, aqui nesse candle, quando fechou ele. Então a gente poderia estar utilizando ele como entrada operacional. E a gente fica na tendência enquanto o MACD continua fazendo novos topos. Vai fazendo novo topo, vai fazendo novo topo. Aqui fez topo duplo. E aqui fez novo topo. Então eu saio da operação aqui, entrei aqui. E daí aqui, ó, reverteu. Onde está um ponto de resistência? Aqui fez um novo topo. Tinha sido vários topos aqui também. Então a gente pode estar entrando nesse candle quando fechar. E a gente continua até parar de fazer novos fundos. No caso, né, ou quando ele continuou fazendo novos fundos, nós continuamos. Ou quando ele vira para cima. Virou para cima, aqui eu já teria saído da operação, não teria ganhado nada nesse caso. Se for para trabalhar com o MACD dessa forma. Então o MACD tem esse efeito com essa configuração de 55, 21 e 8. Utilizando o MACD para operar início de tendência, ele tem esse efeito. Eu me lembro que eu tinha testado esse trade system só com o MACD e funciona. Porém, você pode utilizar o MACD em combinação com outro trade system, com outra estratégia. Só que você vai precisar testar as estatísticas utilizando as duas combinações, o que torna um teste mais minucioso e mais difícil. Mas trabalhando só com o MACD, tem como você determinar a tendência do mercado, tem como você seguir tendência, identificar a fraqueza do mercado. Leandro, por que você não usa o MACD? Então vou novamente tocar na mesma tecla. Você tem que decidir uma estratégia para você trabalhar. Não adianta uma semana eu uso uma estratégia, daí essa estratégia não está funcionando. Vou parar e vou usar outra estratégia, que usa a MACD, por exemplo. Também não começa a funcionar. Vou parar e vou usar uma estratégia que usa IFR. Se ficar desse jeito, vai perder dinheiro. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro mudando de estratégia assim.
Porque cada estratégia tem uma probabilidade e você quebra a probabilidade quando você muda o jeito de operar. Então, para você ter chance de ganhar no mercado, além de você ter custo pequeno, manejo de risco bom, uma estratégia boa, você e além disso ter disciplina emocional e executar o que tem que ser feito, você ainda precisa, inevitavelmente, seguir uma estratégia e aceitar as falhas dessa estratégia. Então faz parte para uma estratégia funcionar, você tomar stop, você está seguindo tendência e o preço atinge sua proteção de lucro e depois ele explode lá para cima, por exemplo. Isso aconteceu comigo no mini índice, deixa eu ir lá para o gráfico menor. Aconteceu isso comigo na terça-feira. Eu entrei aqui, foi aqui, gente, que eu entrei. Foi dia 10, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no... foi aqui mesmo. Exatamente. Entrei aqui, comprei aqui. Ameaçou explodir. Tinha a probabilidade de dar essa explosão gigantesca. Eu coloquei minha proteção de lucro aqui. O mercado voltou, pegou meu stop e explodiu para 900 pontos. E eu terminei com R$100 só de lucro e era para ter ganhado R$1.800. Isso acontece. Só que você tem que aceitar isso. Tá? E hoje eu tomei 2 stops. Não quero nem saber. Vou continuar executando minha estratégia que utiliza o Reversion Prophecy e outras técnicas. Então, o MACD é outra estratégia. Eu não posso usar ele aqui para tomar decisão. Eu tenho que seguir as regras dessa estratégia. Então, qualquer melhoria que você faz, por menor que seja, você tem que fazer testes minuciosos e tem que operar com pouco dinheiro. Tem que operar separado você tem que continuar ganhando dinheiro. Então, se você tem uma estratégia que funciona, você tem que continuar trabalhando com essa estratégia. Pega outro ativo e testa a melhoria com pouco dinheiro em outro lugar. E você usa a melhoria ali. E fica 1 ano, pelo menos, ali testando. Isso é para você ter uma ideia de como que é difícil você definir uma estratégia. E testar e comprová-la. Porque na simulação não funciona. Tem que ter também a prática real. Por isso que eu não uso essa estratégia do MACD. E serve para você aprender também isso. Não tem como você ganhar na bolsa se você não define uma estratégia para você e segue ela rigidamente com disciplina. Por isso que também você tem que aceitar as falhas dessa estratégia, que faz parte do processo de no longo prazo você ganhar dinheiro com essa estratégia. Depois a gente tem o MACD com linha, certo? Com linha. Existem outros cálculos para essas linhas, não vou estar falando sobre eles. Você vai configurar a média longa para 55 e a curta 21. Então você vai ter esses cruzamentos. Então, na realidade, pelos cruzamentos, o MACD também indica, né, a possibilidade de reversão de tendência. Então, por exemplo, aqui, a média mais curta, que é essa média amarela, quando o cruzamento dela é que a gente vai analisar para estar trabalhando o início de reversão de tendência. Então, por exemplo, ou então continuação da tendência, não só reversão, mas a continuação e indício de força da tendência. Então, por exemplo, aqui começou a fazer topos e fundos descendentes, iniciou uma tendência de baixa pequena e houve então a explosão aqui do MACD para cima, que foi exatamente nesse candle grandão aqui. Então aqui foi um ponto de entrada pelo cruzamento. O problema é que o stop ideal é em um fundo, o fundo mais próximo, que é um ponto de suporte, onde o preço, caso ele dê um pullback, ele encontra suporte aqui e continua subindo. Então é um ponto viável para a gente estar trabalhando, porque as estatísticas e probabilidades do preço encontrar suporte aqui é grande. Então o ponto de stop, o ponto onde você vai limitar o prejuízo, tem que ter esse tipo de significado. Não é colocar um stop em qualquer lugar, por exemplo, eu vou operar com... Eu quero perder R$100 por operação. Então, se variar tantos pontos, se variar tantos centavos, vai dar isso. Então, eu vou colocar meu stop ali. Não. Você tem que ter um ponto específico que tenha um fundamento lógico. E aqui Então, isso aqui também vale para vocês definirem uma estratégia ideal para vocês trabalharem.
No caso, pessoal, aqui foi um ponto gigante, né? 300 pontos de risco aqui, gráfico de 5 minutos. E aqui eu, infelizmente, saí lá do ponto que eu tinha mostrado, mas aqui, por exemplo, houve aqui estava em tendência de baixa e houve essa reversão do MACD aqui, indicativo de cruzamento para cima. Eu poderia estar entrando aqui colocando stop aqui nesse ponto, que é um fundo, conforme eu falei, e depois houve a explosão. Então a gente vai ver mais exemplos aqui. Aqui, por exemplo, fez um fundo, né? Fez inclusive novo fundo, e houve o cruzamento aqui, e nesse cruzamento, que foi nesse candle aqui, a gente colocaria o stop aqui, que é um fundo de um pivô, onde o preço voltou, quase deu stop e deu uma explodida para cima. Então, para vocês verem que o ponto de stop ali é fundamental para você estar trabalhando. Quando se trata de um ponto onde significativamente e estatisticamente tem chance do mercado encontrar uma limitação ali e continuar com a tendência que o trader está operando. Aqui, por exemplo, de tendência de baixa, né, houve aqui um sinal falso, então dá sinais falsos também. E aqui, nesse topo aqui, houve a correção aqui. Aqui foi o sinal de início de reversão de tendência, só que o meu stop foi lá em cima, 272 pontos. Depois voltou, deu violinada, deu um sinal falso de que reverteria para cima. E depois voltou para baixo, indicando cruzamento para baixo, indicando reversão, e daí realmente acertou. Mas houve várias falhas anteriormente, que inclusive foi uma tendência ruim ainda. Usar esse cruzamento do MACD sozinho é um pouco complicado também. Você tem que utilizar outras técnicas, porque como eu acabei de fazer essa demonstração das falhas, você viu que fica difícil, porque às vezes indica que é para baixo e o mercado volta tudo, depois indica que é para cima e falha, quando fica consolidado ele fica dando um monte de sinal falso, inclusive esse dá poucos, aqui por exemplo deu vários sinais falsos para cima e para baixo, então o trader aqui ele tomou um monte de stop, um monte de prejuízo utilizando o MACD aqui. Então o MACD com as linhas e o cruzamento delas, eu prefiro usar mais o histograma, que ele tem muito mais consistência, certo? O histograma ele tem muito mais consistência, ao mesmo tempo o cruzamento das linhas é uma outra forma de operar o MACD e também funciona, só que tem suas falhas. Eu não gosto muito de trabalhar com isso sozinho, tá? Todas as estratégias que eu tinha desenvolvido, simuladas, porque eu não cheguei a testar na prática essas estratégias do MACD, porque eu achei simulada outras estratégias muito melhores, que é a estratégia que eu uso hoje, e eu uso a estratégia Fractal Prophecy e Reversion Prophecy que eu criei e trabalho, vocês podem ver meus vídeos aí no site, eu utilizo essa metodologia, que é melhor do que o MACD, do que qualquer outra coisa. Mas também dá para ganhar dinheiro com o MACD, porém eu, pela minha experiência, encontrei coisa muito melhor. Agora vamos estar fazendo uma análise com o MACD que usa a linha e histograma também. Tá? Então a gente tem o histograma, configuração vai ser 5,5, média longa, 21 média curta e 8 o sinal. Então a gente aplica aqui. Bom, como que a gente utiliza em conjunto com o histograma, o MACD? Vocês podem ver, tá, pessoal, que quando o histograma está acima da linha do meio, há o cruzamento das médias. Quando ele cruza para baixo, há o cruzamento das médias. Então a pergunta que eu faço, tem necessidade de usar as médias? Sendo que o histograma ele já indica o sinal próprio que a gente está trabalhando de cruzamento. O próprio histograma ele já indica o cruzamento da média em relação à principal. Novamente a gente vai dar mais uma turnê aqui, ó. Rompeu para cima o histograma, rompeu a média móvel de sinal que é a amarela, cruzou para cima a verde e houve a tendência de alta significativa. Então o próprio histograma ele já faz isso.
Então você trabalhando apenas com o histograma de MACD, nessa configuração, em conjunto com aquela técnica de divergência, aquilo ali é uma das técnicas principais de divergência, utilizando o MACD. Só que existem outras várias técnicas analisando divergências. O melhor indicador de divergência que tem é a Prophecy Line, que faz parte do método Reversion Prophecy, que eu uso às vezes nas minhas videoaulas, eu mostro esse indicador em ação. É um indicador muito poderoso, muito melhor também do que o MACD. Ao mesmo tempo, o MACD tem os seus bons momentos. Então, é viável, caso você consiga fazer testes minuciosos e comprovar que usando essas divergências e essas táticas dá para você criar uma estratégia com o MACD, você pode usá-lo. Novamente, vou repetir, eu nunca vou usar isso aqui, porque eu tenho coisa muito melhor. Mas a melhor maneira de você utilizar o MACD, pelos estudos que eu fiz, é utilizando essas configurações e usando estes sinais que eu acabei de demonstrar. Aqui, por exemplo, a gente vê que os fundos do MACD vêm se tornando cada vez menores, enquanto a tendência está enfraquecendo. Certo? A tendência está enfraquecendo e os fundos do MACD vêm se tornando cada vez menores e de repente dá uma explosão para cima. Então, se você percebe que os fundos do MACD estão ficando cada vez menores, cada vez maiores, aliás, desculpa, né? Não consegue fazer novos fundos e o histograma de MACD vai ficando cada vez com fundos mais altos. Se você acha uma região de suporte, se o mercado ele começa a consolidar, você pode estar entrando ali, encontrando uma região de suporte e se arriscando para operar reversão de tendência, como aconteceu aqui. Então isso aí também é um outro padrão que o MACD faz, que indica a possibilidade de reversão de tendência. E o ideal é você entrar antes desse sinal de cruzamento, porque no sinal de cruzamento, ó, cruzou. Olha só o candle que fechou. Olha onde que estaria seu stop de 1.500 pontos. Você não tem condições de operar nesse sinal com um risco pequeno. Por isso que eu não gosto de operar nesse sinal no MACD. Os sinais que eu trabalho são muito mais poderosos do que o MACD. Ao mesmo tempo, é um sinal. Só que ele é ruim porque o risco fica grande quando você trabalha no cruzamento dele. Porque ele cruza atrasado. O ideal seria se ele adivinhasse que vai explodir para cima e ele faz isso antes. E o MACD não tem esse poder de fazer. Por isso que é melhor trabalhar antes. Você tem que definir fractais que o mercado vai desenhar. Quando acontecem as divergências no histograma, você então entra adiantado e se arrisca acreditando que vai haver o cruzamento. Vai haver o cruzamento do histograma de baixo para cima e vai fazer essa tendência de alta. Agora, a minha opinião sobre o MACD, antes da gente finalizar a palestra. O MACD ele tem suas vantagens, porém eu testei vários indicadores antes de chegar na minha estratégia e consegui finalmente ter uma estratégia que tem dado resultado e é simples e sem ambiguidade. O MACD ele falha muitas vezes indicando convergência, não dando a divergência quando o preço vai reverter a tendência. Esse é o problema que o MACD faz muito. Ele indica que vai continuar e também muitas vezes se engana o trader, né? Porque às vezes dá uma divergência, o trader diz, eu vou sair, e ele sai e a tendência continua. Então o MACD ele faz muito isso, mas principalmente indicando que vai continuar a tendência e ela reverte. Ele indica muita convergência falsa. Por isso que eu não gosto de usar o MACD. Outro detalhe, não importa o indicador. Uma estratégia ela se compõe por manejo de risco, ponto de entrada, ponto de saída operacional e o principal. Toda estratégia você vai estar visando um alvo ou surfar na tendência. Você tem que saber proteger o lucro, você tem que ter um ponto onde você vai zerar o risco, por exemplo, você entrou aqui, se deu essa explosão aqui de 200 pontos, você vai deixar voltar e te estopar? Você tem que ter um ponto, uma tática
na sua estratégia, usando qualquer indicador, não importa, onde você vai zerar o risco. Quando o mercado estiver fazendo uma tendência, você tem que saber proteger o lucro e tem que ter uma estatística por trás que dá razão para você proteger o lucro em um certo ponto. Enfim, o ponto de saída, aonde exatamente que você vai sair. Enfim, você tem que ter isso tudo definido. E tem que para você desenvolver uma estratégia, você vai precisar desenvolver tudo isso, desenvolver variações envolvendo tudo isso, envolvendo manejo de risco, o quanto você se arrisca por operação, quando você alavanca, quando não, e como que você sai, e a variação envolvendo várias formas. Então você tem que fazer muitos testes, demora muito tempo, é bem frustrante porque você testa e é bastante, é muito cansativo, certo? Os cálculos você tem que calcular tudo certinho, considerando taxas e emolumentos, não pode fazer de qualquer jeito. Então isso envolve você minuciosamente calcular onde que você entrou, onde que você saiu, onde que deu stop ou não, e fazer os cálculos para desenvolver a estratégia. O problema é que para você achar uma estratégia demora. Na simulação, para você achar a melhor estatística envolvendo todas essas variáveis e a combinação das melhores variáveis, vai exigir muitos testes de diversas formas. E você ainda vai gastar muito tempo com isso. Depois você ainda tem que, para ver se funciona mesmo de verdade, você tem que usar isso na realidade com pouco dinheiro, claro, porque é um teste. E você com pouco dinheiro não é um mês operando, não. É 6 meses a 1 ano. Então, se você pega esse conhecimento do MACD e quer desenvolver uma estratégia com ele, você pode demorar um ano e meio para achar uma estratégia que funcione e apenas começar a utilizar ela. Então, olha o tempo que você vai gastar para testar um método. Então, o meu método que eu vendo, que é o método Fractal Profits, que tem um indicador Reversion Profits, e você também pode operar na modalidade só com médias móveis. Esse método Fractal Profits, que também envolve um outro método chamado Reversion Profits, que contém outros indicadores aqui também, indicador de divergência, indicador também de zonas de reversão de movimento. Eu já passei por todo esse 1 ano e meio, 2 anos de testes e sei que isso aqui funciona. Então tenho depoimentos de alunos que usam isso e ganham. Tem alunos que se arriscam mais do que eu e ganham mais do que eu. É porque eu sou moderado, então eu arrisco pouco por operação. Mas eu poderia estar ganhando mais, quem sabe até de 7 a 10% mensais. Só que eu ganho um pouco menos porque eu arrisco menos, porque eu sou moderado, é um perfil de risco que eu tenho. E agora tem alguns traders que compraram o meu curso e eles arriscam mais e ganham mais consequentemente. E por que eu vendo essa estratégia? Exatamente porque ela é comprovada na prática. Uso ela há mais de 7 anos e o meu site tem operações reais envolvendo alto capital utilizando essa estratégia. Então você vê outras escolas que eles podem até provar as operações para vocês, mas geralmente operam lá um contratinho só de mini índice, só mostro quando as operações dão certo. Eu mostro, tem no YouTube várias operações stops que eu tomei negativas, depois operações lucrativas fantásticas que recuperaram todo o prejuízo. Enfim, é um método comprovado na prática que eu uso para sobreviver também, para ganhar dinheiro, certo? Por isso que eu vendo essa estratégia. Então, não use. Por que eu estou falando isso? Eu não quero que você compre o meu curso, não estou fazendo marketing, publicidade do meu curso para você comprar. Você pode entrar no meu site se você quiser e dar uma olhada em mais material gratuito. E quem sabe você queira comprar o curso também, não tem problema. Vai ser um prazer ter você como meu cliente massa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você provavelmente vai querer pegar isso aqui e começar a operar para ganhar dinheiro. Mas eu tenho a obrigação de falar para você que você tem que tomar muito cuidado. Porque você vai ter que testar minuciosamente durante muitos meses, que vai demorar para fazer esses testes, vai ter que fazer cálculos estatísticos altamente complexos e muito minuciosos, e muita gente desconhece esses cálculos, eu conheço. Eu até inventei algumas coisas para fazer testes que ficam muito próximos da realidade. E além disso, vai ter que testar com dinheiro real, 1 ano, 1 ano e meio, operando com dinheiro real, para ver se funciona. Então, olha o trabalho que vai dar.
Então, por isso que você não pode acreditar que na bolsa você vai ganhar dinheiro do dia para a noite, criando a sua estratégia. Então, o que você tem que fazer? Ou você ter paciência e ficar 2 anos estudando, ou você compra, investe na sua educação, compra um curso, não precisa ser o meu curso, mesmo você sabendo que eu estou comprovando as ordens, provando as ordens das operações. Não, você escolhe o curso que você quiser, você pesquisa aí no mercado. Se você quiser ou não, você pode estar comprando o meu curso. Ao mesmo tempo, investindo na sua educação e tendo já a estratégia que vai economizar meses e até anos de estudo sem ganhar dinheiro, porque você está testando, você já vai poder utilizar uma estratégia que já funciona e que e quem desenvolveu essa estratégia e vende ela para você já passou por toda a penitência de testar, porque testar um método, desenvolver uma estratégia é literalmente uma penitência. É literalmente uma penitência. É muito cálculo e muitas frustrações atrás de frustrações. Então, a pior parte de se tornar um trader é isso, é você criar a sua estratégia. E é isso que você tem que visar para você conseguir estar entrando no mercado e ganhando dinheiro mais rápido, comprando uma estratégia que já tenha sido testada e é comprovada. O que você precisa é procurar uma escola que também prove as operações, faça as operações reais, e você escolhe essa escola para você investir, mas investir na sua educação é fundamental. Bom, se você gostou do vídeo, achou que ele foi bem educativo e te deu bastante benefícios na sua aprendizagem, você pode compartilhar com seus amigos, ou você pode dar um joinha aí no YouTube dizendo que gostou do vídeo, ou também dê um joinha, um clique no negativo aí também para eu saber que não foi tão bom assim o vídeo. O importante é você votar, exatamente para ajudar meu canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima aula.